Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um conteúdo aqui nos canais do grupo 45 minutos para a gente falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, o Fortaleza foi até Ponta Grossa, no interior paranaense, e ficou no 0-0, né? Com o time mais 0-0 do Brasil, que é o Operário, time que toma pouco gol, faz pouco gol também, e o placar foi até o que se esperava, né? Pelo menos se dependesse do lado do Operário e do gramado também, que não ajudou muito. Empatezinho sem gols, um ponto na bagagem para o Fortaleza. Vamos analisar esse jogo a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado com o Thiago Minhoca, está aqui para comentar essa atuação do Fortaleza. Direção e trabalhos técnicos é de Márcio Souza. Você que tá aí, já deixa o seu like nesse vídeo, tá? Super importante a sua curtida. Deixa o seu comentário aí, né? O que você achou da atuação do Fortaleza nesse confronto. E claro, não esquece de compartilhar aí com amigos e parentes, torcedores do Fortaleza, mais esse conteúdo aqui do 45 minutos. Thiago Minhoca, 0-0, pontinho que deixa o Fortaleza invicto, né? 5 jogos sem perder já na Série B. Se a gente contar também Copa do Nordeste, Copa do Brasil, essa invencibilidade até aumenta. Enfim, ficou bom esse ponto, né? O Fortaleza foi melhor no primeiro tempo, o Operário foi melhor no segundo, o gramado não ajudava. Pegou um time que tem uma defesa forte, né? Um time que toma poucos gols. Eu acho que o Operário tomou 3 gols nos últimos 12 jogos. É uma conta meio por aí. Satisfatório esse resultado lá no interior paranaense? Pois é, fala Fábio, para quem está acompanhando aqui mais uma análise de jogo, né, do Fortaleza. Eu acho que o resultado ficou de bom tamanho. Eu acho que o Fortaleza sabia da dificuldade que ia enfrentar o Operário, que não perdeu ainda dentro de casa. Só para ter uma noção, né, dos últimos 7 jogos do Operário, o time só tinha tomado um gol dentro de casa, né? Estou falando dos jogos lá em Ponta Grossa. Então é um adversário difícil de você conseguir fazer gol. Claro que por conta do gramado isso dificulta muitas vezes, mas eu diria que tem um saldo positivo, uma diferença de saldo positivo. Talvez a gente possa falar que teve um desempenho ofensivo mais abaixo do Fortaleza, né? Assim, não acho que nada de maneira muito trágica, até teve possibilidades. O Meritano teve uma chance boa e tal, teve algumas outras boas possibilidades. Mas, no geral, eu acho que ali na reta final, né, quando o Operário pressionou, esse ponto tem que ser valorizado. Claro que o campeonato vai, né, pedindo mais, muitas vezes, já vai ter um jogo dentro de casa no próximo final de semana contra o Goiás, adversário que está numa sequência negativa, né, 3 derrotas seguidas na Série B, mas eu diria que esse ponto foi valioso. Eu acho que o Fortaleza, em determinado momento, poderia ter saído até com resultado positivo, mas a reta final deu ali, né, teve 2 boas chances, eu diria, do Operário, uma delas ali do jogador do Operário, que chegou ali batendo com tranquilidade, uma falha ali na saída de bola do Sacha, né, que tinha entrado no segundo tempo, que poderia, né, ter custado uma derrota. Mas, no geral, eu acho que o Fortaleza já fez uma partida mais estável daquilo que é a Série B. Eu acho que foi uma partida nível Série B contra um adversário chato de jogar fora de casa. E aí você abraça um ponto. Agora, claro, tem que fazer sempre o valer o mando de campo, porque essa Série B ela está muito aberta, né, muito aleatório. As equipes que largaram bem já começam a cair de rendimento, como é o caso do Goiás. Equipes que estavam na parte de baixo, como Juventude e São Bernardo, já estão numa sequência boa, já estão na parte de cima. E está muito equilibrado, né? O Fortaleza, que é o segundo colocado nesse momento do campeonato, ele tem uma diferença ali de 4 pontos para o 16º. Olha que loucura, né? Ao final desse domingo é o que a gente encontra o cenário que o Fortaleza tem visando aí os jogos que virão mais pela frente, porque eu considero essa sequência atual do Fortaleza bem chata, tá, Fábio? Jogar contra o Operário fora, aí tem um jogo muito importante no meio de semana pela Copa do Nordeste para pegar o Sport, e acredito, né, o Carpini deixou já entender que pode ser algumas mudanças, daqui a pouco ele pode falar sobre isso, e já no final de semana, no sábado, ou seja, no intervalo de 7 dias, o Fortaleza tendo aí um jogo importantíssimo contra o Goiás aqui, né? Então, é uma tabela dura para o Fortaleza, principalmente o fato do Goiás passar a semana inteira aí sem jogar, né? Então, nesse sentido, acredito que o Fortaleza tem uma sequência atual difícil, e eu acho que esse ponto, considerado fora de casa, um ponto valioso. O Goiás não tá naquela Copa Verde, não? Acho que não, acho que é Atlético Goianiense e Ah, Vila Nova, muito não? bem.
Não Eu acho que sei, não. mas... Deixa eu dar até então... uma olhada aqui, mas de toda forma, eu até acredito que boa parte desse confronto, né, em si, mesmo o Goiás tendo ali uma possibilidade, deixa eu dar uma olhada aqui, não, tem não, o Goiás está É, não. Quem tá está meio mesmo é dúvida. Vila Nova e, no caso, o Atlético Goianiense. São os dois representantes goianos que estão na disputa, ou seja, o Goiás tem uma semana aí, uma pressão grande também para administrar É. para cima do Daniel Paulista, né? Depois de 3 derrotas seguidas. Muito bem, mas vamos falar desse jogo contra o Operário, né? Muita chuva, gramado não ajudou. Vamos começar ali pela escalação do Carpini, que tivemos como novidade o Miritello, Thiago Minhoca, né? Muita gente pedia, né? O último jogo deixou gol, enfim, teve a sua oportunidade. E aí, Uhum. escalação já habitual, né? Me parece que o Carpini, na cabeça dele, achou o time, vai ser esse, talvez ali com uma Pronto. mudança pontual ou outra, mas o esquema tático e as peças é meio por aí. E ele repetiu mais uma vez, né? Só com essa exceção, né? Saiu o Lucas Emanuel e o Miritello foi titular. Eu lembro que, enfim, foi uma coisa que eu sempre repeti, e eu gosto de ressaltar isso aqui sempre nos programas, porque eu acho que esse time era para ser encontrado. Eu acho que esse time passou a ser encontrado, mesmo que você possa contestar uma escolha ou outra, uma formação ou outra. Eu acho que esse é um Fortaleza hoje considerado mais próximo de uma estabilidade. Não é um Fortaleza que oscila tanto, tá? Tem problemas? Óbvio que tem problemas. Dificuldades, às vezes, de atacar, dificuldades, às vezes, de defender. Tem esses problemas. Mas o Fortaleza não vai ser uma equipe impecável, tipo assim, uma equipe que vai passar todo o jogo sem sofrer gols, ou vai estar fazendo 2-0 com muita facilidade. Então, eu acho que essa ideia de time, né, que ele repetiu isso nos últimos 2 jogos, e a única diferença foi de fato o Meritelo, porque nos 2 últimos anteriores tinha sido o Lucas Emanuel. É bom lembrar que no jogo da semana passada contra o Criciúma, o Meritelo estava com virose, e até o Lucas Emanuel correspondeu. Eu até vejo alguns torcedores, e obviamente respeito a opinião do torcedor que critica essa ideia do Lucas Emanuel como 9. Eu mesmo fui um dos que mais critiquei, eu acho que aqui na rádio, onde eu trabalho, cheguei a falar que o Lucas Emanuel não tinha esse perfil de ser um camisa 9. Até acho que o perfil em si ele não tem, mas eu acho que ele consegue fazer coisas dentro de campo que consegue funcionar muito bem para o 9 do que, por exemplo, quando ele adapta o Luiz Fernando para jogar de 9. A dificuldade do Luiz Fernando de jogar de 9, para mim, é bem pior do que o Lucas Emanuel para segurar essa bola no ataque, para prender, para sair da área e tal. Para mim, o Lucas Emanuel ainda é essa peça que pode ser o substituto do Meritella. Então, a única diferença foi essa. Um time que começa a encontrar padrões de como se defender, de como atacar, eu já começo a ter um norte. Claro que a margem para isso dar certo e errado ainda é muito pequena, e vai acontecer, principalmente com o Fortaleza com a maratona de jogos, mas eu vejo que no jogo de hoje o Fortaleza conseguiu, não só durante o primeiro tempo, como você citou, Fábio, do bom primeiro tempo do Fortaleza, né? Claro que não é que o Fortaleza foi muito superior, foi melhor do que o Operário. Assim. O Fortaleza estava lá, a marcação alta que eu tinha elogiado nos últimos jogos, aquilo que o Carpini conseguiu executar muito bem, mas pelo fato de que conseguiu até mesmo na primeira metade do segundo tempo também, do jogo lá do Germano Kruger, né? Então, eu vejo que o Fortaleza, na maioria do tempo, conseguiu lidar bem. Eu acho que pesou mais o Fortaleza foram os minutos finais, que aí começou algumas falhas a aparecerem. Então, acho que a ideia do time, né? O Pierre agora conseguindo manter uma constância, o Rian tem uma entrega absurda dentro de campo. A defesa, principalmente ali, né? Hoje, uma partida que me chamou a atenção muito do Cauã, tirando muitas bolas, travando muita bola, recuperando. Teve muita leitura inteligente do Cauã. E das bolas que chegaram à meta do Fortaleza, muita bola alçada, o Vinícius conseguiu tirar muitas dessas bolas, né? Muitas bolas que foram alçadas ele conseguiu tirar, e defesas importantes também em alguns momentos, principalmente como eu falei, né? Na reta final ali, o Fortaleza conseguiu segurar esse 0-0. O que eu acho que faltou um pouco mais foi de algumas jogadas melhor trabalhadas. E aí uma das peças que eu acho que até ficou prejudicando um pouco as jogadas ofensivas do Fortaleza foi, por exemplo, o Mailton, né? O Mailton teve uma certa dificuldade, erro de passe, às vezes precipitado, assim, algumas bolas paradas não tão boas do Mailton, e o Fortaleza teve algumas, né? Uma falta direta, teve algumas faltas laterais e até escanteios, que o Mailton não foi tão bem na bola parada como em outros jogos, como exatamente no jogo contra o América, né? Desculpa, contra a equipe do CRB na Copa do Brasil, que ele fez aquele belo gol de falta. Então, no geral, eu acho que esse time
eu acho que é o ponto de partida. Ainda há espaço para adaptação, tá? Eu ainda fico na dúvida se o Pochettino é um jogador profissional pelos lados, e eu acho que hoje ele até fez uma partida melhor, né? O Pochettino chamou muita responsabilidade, mas vez ou outra ainda peca num domínio de bola errado, numa esticada de bola, querer prender a bola demais, ou querer fazer jogada individual muitas vezes, acaba pecando, e às vezes esse jogo mais associativo, porque, por exemplo, o Meritella, em alguns momentos, Fábio, perdia essa bola, sabe, lá no ataque. E aí começa a ficar, eu vi alguns comentários, poucos, tá? Só para deixar claro. O Meritella é bom vindo do banco, do que começando como titular, porque o último jogo que ele foi titular foi contra o América e o Fortaleza não jogou nada bem, e ele jogou nada bem também. Eu acho que pode ter um perfil de jogo, que pode ser um jogo mais, talvez, um jogo fora de casa, você tem um jogador de mais velocidade na frente, um jogador que consegue segurar essa bola no ataque, que seja mais leve, que aí eu acho que talvez uma característica de ter um atacante, porque talvez na ideia ter um jogador mais ofensivo, talvez o Vitinho jogando mais à frente, não bem como 9, né? Muitas vezes funcionando, mas porque ele cai mais pelo lado direito. Mas poderia ser, o Wellington poderia ter essa característica, por se ele está conseguindo adaptar o Lucas Emanuel para isso, o Wellington poderia também fazer essa função. Mas, no geral, eu acho que o time tem se comportado bem. Ele segurou muito essa equipe dentro de campo, por isso que eu acho que há um indício forte, pelo que eu vi um pouco da coletiva dele, né? Que ele vai segurar muitos atletas para esse jogo contra o Sport no meio da semana, porque a gente está falando de 3 jogos seguidos, né? Dessa equipe titular. A única troca mesmo foi o Meritella como titular no jogo de hoje. Então, tá com alta minutagem, o caso do Mailton, o caso do Mucuri, o caso do Rian, o caso do Pierre, né, o Pochettino. Então, eu acho que ele vai, de fato, fazer um time bem diferente, possivelmente. No jogo do meio de semana, pode ser que um dos zagueiros fique, né, porque tem jogado com muita frequência aí o Cauã, juntamente com o Brits também o esquerdo ali, pô, meu Deus, o Gasal também. Então, acho que, no geral, essa formação, eu acho que ela se comportou bem. O que é que eu mais gostei do Fortaleza ao longo do primeiro tempo? Eu acho que o Fortaleza conseguia, muitas vezes, recuperar essa bola. Dificilmente o Operário conseguia trabalhar essa bola. O Fortaleza ganhou muitos duelos. E aí, trazendo um dos destaques para mim, também da partida, já tinha falado do Cauã, né? O Mucuri, por exemplo, ganhou muitos duelos, recuperou bola, foi para o lado esquerdo, foi muito produtivo, quando eu digo defensivamente, né? Nessa recuperada de bola, e o Fortaleza conseguindo saber administrar, ganhar a segunda bola. Acho que teve um momento que o Rian oscilou um pouco mais, mas depois se recuperou de novo. Então o Fortaleza estava sempre ganhando os duelos. Eu senti que o Fortaleza no primeiro tempo ganhou muitos embates, ganhou muito meio de campo, ganhou muito na disputa de bola, só que faltou mais dessas jogadas ofensivas que eu estava dizendo, né? Fortaleza teve algumas chances que eu achei interessantes, né? Eu acho que o Pochettino, por exemplo, criou uma bela chance que o Mucuri acabou pegando mal na bola ali, uma jogada que ele tentou bater. Teve uma outra chance que já foi no segundo tempo, né? Uma jogada que o Fortaleza teve ali com o Meritella, que poderia ter aproveitado melhor. Uma jogada que foi uma sobra, né? Que tinha... Ele pegou ali... Acho que foi nessa própria jogada, aliás, que foi do próprio Pochettino do lado direito. Eu acho que foi exatamente o Mucuri que fez a jogada e a bola sobrou no Meritella e ele desperdiçou uma chance. Então, acho que o Fortaleza, mesmo sem ser uma equipe... E aí, aquela coisa que eu mencionei para você, Fábio. Eu não olho para o Fortaleza e vejo, o Fortaleza tem que dominar o adversário, 70% de posse da bola, finalizar 15 vezes, sendo 10 no gol e tal. O Fortaleza não está nesse patamar de chegar nesse futebol especial, e não é bem a lógica de uma Série B, né? A gente não vê dessa maneira, principalmente jogando fora de casa, num gramado difícil e tal. Então, eu imaginei que o Fortaleza, pelo menos, pudesse se comportar bem defensivamente, que eu acho que esse foi o ponto principal do primeiro tempo que eu mais gostei. Né? Muita participação do Mucuri, Brits tirando também muitas bolas. Então, acho que o time foi muito aguerrido, que era uma coisa que, acho que você falou aqui da última vez, né? Não falta garra para esse Fortaleza, né? Não desiste do jogo, é um time que está lutando muito e tal. Então, para mim, ficou muito claro essa persona do Fortaleza, você tinha trazido aqui da última vez, né? Falando, o time não desiste do jogo. Deu para ver no jogo contra o Criciúma a dificuldade que foi, né? Quando colocou o time em vantagem 2 vezes, o Criciúma empatou e foi lá, fez o terceiro gol, muito embora o terceiro gol contra, mas começa a se desenhar um Fortaleza, como eu tinha falado para você naquele dia, tipo assim, começa a desenhar um Fortaleza como espírito. A grande questão é porque a Série B oscila. Esse Fortaleza vai ser assim todos os jogos? Não vai ser assim todos os jogos.
mas se puder chegar o mais próximo disso, grande chance. Até porque o Fortaleza podia também ter perdido o jogo hoje na reta final. Então eu vejo que o primeiro tempo foi de uma maneira positiva. O segundo tempo eu acho que também teve alguns bons momentos. O Cauã, por exemplo, desde o primeiro tempo, que é o jogador que estava elogiando, conseguiu encontrar bons passos. O próprio... teve uma jogada, por exemplo, do Brits, por exemplo, que ele foi muito importante ali, batendo a falta rápida. Acho que foi ainda no finalzinho do primeiro tempo. Mas ao longo do jogo eu senti o time muito bem entregue na partida, nessas possibilidades. E uma dessas jogadas foi uma boa jogada do Pochettino, que ele sai lá no campo de defesa, deixou o Militello em ótimas condições de finalizar. E ali eu não sei se o gramado atrapalhou ele, perdeu um pouco mas foi a melhor chance do Fortaleza, eu diria, né? Uma chance que ele saiu ali de frente, finalizou muito mal, perdeu uma grande chance ali. E aí depois o jogo mudou, né? O Fortaleza, o Carpini segurou muito as trocas, veio com troca tripla depois. Eu até achei interessante, né? Preencher mais o meio de campo, ali, sacando tanto o Pierre quanto o Rian, que já estavam mais cansados. E por mais que eu quisesse um jogador de característica mais de qualidade de passe, mas eu acho que ele acertou em primeiro se proteger, colocando o Rodrigo e, no caso, o Sacha. O problema todo foi porque você perdeu muito da criação, e principalmente tendo já um pouquinho cansado. Ele abriu mão do Militello, né? Poderia ter colocado o Lucas Emanuel, mas preferiu colocar o Vitinho. Me preocupa um pouco o lado direito, como eu já tinha falado aqui em outros programas. O lado direito do Fortaleza defensivo, quando junta Vitinho com o Mailton, fica muito vulnerável. Mas até teve uma boa chance, né? Teve uma bola ali que até a arbitragem do impedimento, eu confesso que eu não fiquei totalmente convicto do impedimento do Vitinho, e ele chutou para fora, mas se sai gol ali naquela jogada, poderia numa situação como aquela, o VAR, né, aparecer e dizer que de fato ele não estava impedido, mas eu não fiquei com a devida certeza, o ângulo da câmera não foi tão bom, mas fiquei com a impressão de que ele estava em posição legal. Então, mesmo que o Fortaleza ainda tivesse algumas dificuldades ao longo do jogo, deu para ver que o Fortaleza mesmo teve boas chances, né? Como eu falei, com o Militello, com o Curi, com o próprio Vitinho ali, algumas possibilidades. Aí quando chegou ali por volta dos 30 minutos, aí foi quando o Fortaleza começou a ter dificuldade, e aí apareceu muito o Vinícius, né? O Vinícius Silvestre, para conseguir evitar o gol do empate. Teve jogadas bem claras do Operário, e uma delas o jogador saiu cara a cara com ele, né? E aí, para sorte, a bola foi finalizada para fora. Lembrou até muito a jogada do Daniel Amorim lá no jogo contra a equipe do São Bernardo, que o Fortaleza poderia também ter tomado o gol ali. E aí, nesse sentido, já na reta final, teve até um momento lá do atendimento, né, do jogador do Operário, que teve um problema ali, não sei se foi na costela e tal, precisou sair de ambulância, e aí o Fortaleza, na reta final, acabou segurando empate, ainda fazendo 2 trocas na reta final, né, colocando o Paulo Baia e também o Lucas Emanuel, mas basicamente mais para ganhar um pouco mais de tempo, e o Fortaleza somar esse ponto aí fora de casa. A diferença do primeiro para o segundo tempo foi uma questão física, Thiago Minhoca, ou o Operário cresceu mesmo, assim, não dá para muito... Porque o Fortaleza fez um primeiro tempo ali de muita intensidade, né, marcação alta, faltou fôlego no segundo tempo. Eu acho que, no geral, possa ter faltado, porque o time deu me entrega. O Fortaleza, até mesmo no segundo tempo, nessa reta final, Fábio, a pressão alta estava lá, tá? E não é fácil fazer isso não, tá? No campo como o lá de Ponta Grossa, com chuva, né? Isso pesa, tá? Eu não senti o Fortaleza recuar, aquela coisa de chamar o Operário, né? De meio que todos os 11 jogadores atrás da linha da bola. Não, o Fortaleza deu aquele recuo, mas aquele recuo que, quando o Operário tentava sair tocando lá da defesa, estava lá, uma pressão alta. A grande questão que eu acho que pesou muito para o Pochettino na reta final, eu acho que o que faltou de uma leitura melhor para o Carpini poderia ter feito essas trocas ofensivas, esses jogadores mais ofensivos, um pouquinho antes, né? Foi colocar ali já praticamente aos 47 e tal, faltando ali poucos minutos para acabar o jogo, 46 e tal. Então, eu acho que faltou um pouco de leitura do Carpini, porque o jogo foi até 54, foi aos 47. Tiveram 7 minutos para jogar, né? Tanto que não vai ter nem análise nem para o Baia, nem para o Lucas Emanuel. Mas poderia ter colocado antes, né? Um jogador que pudesse ser um diferencial. Ele olhou para o jogo, ele viu que o possível já tinha sido feito, o que quer dizer, estou imaginando aqui, né? E aí acabou fazendo as trocas já na reta final. Enquanto o São Bernardo, essas trocas já na reta final, surtiram efeito. O gol do Militello, acho que foi aos 39, foi aos 40 lá contra o São Bernardo, e o time saiu vitorioso. Hoje podia ter acontecido, mas já estava nos acréscimos.
Então, eu acho que faltou um pouco mais assim de leitura, um pouquinho, né, mais cedo. Eu nem acho que era tão mais cedo assim, mas poderia ter colocado ali por volta dos 35 do segundo tempo, coloca duas peças ofensivas e tal. Porque o Pochettino estava muito cansado, o Luiz Fernando também estava muito desgastado. E dois jogadores importantes que poderiam ter sido sacados, mesmo que caindo mais a qualidade técnica, né, como é o caso do Pochettino, mas poderia ter colocado o Priol, entendeu? Outros jogadores que pudessem dar uma outra dinâmica para uma jogada de contra-ataque, já que o Operário atacava tanto, acho que faltou essa leitura na reta final do Carpini para tentar vencer o jogo. Dar uma arriscada para tentar vencer o jogo, senão aceitava o empate. Eu acho que ele aceitou um empate muito, nem muito cedo, né? Porque na verdade foi depois dos 30 do segundo tempo, quando ele começou a ver, tipo, não, o empate está de bom tamanho, não vai ser ruim. Mas eu vejo que daria para ter feito mudanças anteriores, e aí eu acho que isso pesou em alguns contextos. Mas mesmo assim, mesmo com desgaste, né, por parte no segundo tempo, eu vejo que o Fortaleza cometeu alguns erros assim graves, né? Porque, por exemplo, a defesa do Vinícius já na reta final foi um chute de média distância, que o Fortaleza às vezes permite o adversário fazer esse chute. Só que no primeiro tempo, todas as finalizações do Operário foram horríveis. E estava bem posicionado, por exemplo, em alguns momentos o Rian recuperava, o Pierre recuperava, uma crítica que eu fazia aos dois em jogos passados. Pode ser que, como os jogos aí em sequência, o Fortaleza está conseguindo agora melhor defender, né? Que é uma crítica. Mas, no geral, eu acho que tirando essa jogada, porque é bom lembrar, essa chance real do Operário só aconteceu por conta do erro do Sacha. Né? Eu sei que muita gente vai falar do caso do Gasal, mas o Gasal tocou ele em boas condições de tocar logo de primeira. A grande questão é que o Sacha vai querer dominar a bola, vai querer se girar ali, aí perdeu a bola, gerou ali a possibilidade. Né? Acho que a culpa foi do Gasal, em cima que embora o Gasal pudesse quebrar essa bola lá para frente, mas eu acho que ele encontrou o passo certo. A questão é que na reta final o Sacha não deveria querer dominar aquela bola como ele dominou. Então, no geral, acho que mesmo que o cansaço tenha batido, a única crítica que eu faço ao que o Carpini poderia ter feito melhor teria sido feita de trocar um pouco antes, né, os jogadores do setor ofensivo. O Carpini até citou na coletiva, né, que o Fortaleza não tem um elenco numeroso para manter, por exemplo, a mesma pegada em todas as competições, né, Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Será que ele não confia muito no banco? Porque ele sempre demora para mexer, né? No Vitória ele também sempre mexia, demorava, às vezes nem fazia todas as alterações. Eu acho que é Parece um característica. técnico que quando ele acha um time ali que ele gosta, assim, para ele mudar assim é meio difícil, né? Eu acho até que ele mudou muito, tá? Eu acho que, sendo bem justo com o que o Carpini teve, até porque ele teve muita dificuldade no começo do ano, né? Ele não tinha um time que ele queria, que faltava lateral esquerdo, não tinha atacantes e tudo mais. Eu acho que só após o término do estadual, quando o Fortaleza foi campeão, é que eu acho que ele foi na base da tentativa. Tanto que ele chegou a mencionar, tipo, tá vendo? Perdeu o Clássico Rei, né? Na Copa do Nordeste. Não podemos abrir mão de jogar com uma linha com 3 zagueiros, né? Com uma linha de 5, quando se defende, né? Utilizando os alas. E eu concordo com ele. Eu acho que o problema do Fortaleza, naquele dia específico, não foi ter aberto mão de um dos zagueiros. Foi porque o Fortaleza foi incompetente de não finalizar, acho que tirando um chute do Mailton ali do Clássico Rei. Mas eu acho que agora ele começou a estabelecer um time e eu acho que não passa muito na ideia mesmo de uma confiança em si, porque eu acho que ele tem peças que ele confia. Eu acredito que ele imagina, por exemplo, que o Sacha é um jogador que poderia se titular com ele. A grande questão é como ele encontrou um meio de campo com mais qualidade, né? Que eu acho que às vezes fica um pouco omisso no jogo, mas também às vezes marca mal. Mas eu acho que é uma ideia interessante. Eu queria ver mais o Ronald, às vezes, como titular. Deve ser titular diante da equipe Por exemplo, eu queria ver Ronald juntamente com quem sabe, um Rosseto, ou até mesmo o próprio Rian, né? Um jogador com essa qualidade, né? Imaginar, ou então em jogos fora de casa, você colocar mais um volante, né? Quem sabe o Pierre jogando mais adiantado, ou até mesmo o Rodrigo, eu sei que o torcedor pega no pé, mas é um jogador de mais força para ganhar esse duelo, recupera muita bola, o Rodrigo, muitas vezes. Então, acredito que isso possa ser um fator que possa ser pensado a depender do adversário fora de casa. Eu acho que a ideia do time é porque ele vinha trocando sempre, para ter noção. Antes do confronto contra o Criciúma, acho que foi isso. Não, antes do jogo contra o CRB. Ele só tinha repetido a mesma formação de um jogo para o outro apenas uma vez, parece. E de lá para cá ele sempre teve mudança. No começo, por conta de jogadores que saíram, né? E jogadores chegando.
Mas agora ele tem que encontrar um padrão. Então eu entendo o fato dele repetir a mesma formação, que aí é o ponto que você traz. O fato de fazer as trocas, eu acho que é porque o Carpini ele é muito de vamos abraçar esse empate, principalmente no jogo fora de casa, e na medida do possível, se der para ganhar, a gente ganha, senão a gente leva esse ponto. Que é a matemática correta, né, para quem quer subir. Só que, vez ou outra, você tem que compensar um tropeço em casa. O jogo do Cuiabá, quando o Fortaleza não ganhou aqui, acabou compensando com a vitória fora de casa contra o São Bernardo. E aí, beleza, empatou, mas aí você já é obrigado a ganhar do Goiás no próximo final de semana. Então, essa é a compensação. Se você somar sempre um ponto fora e sempre ganhando em casa, você vai conseguir o seu acesso. Agora, se você ficar nessa e todo mundo sabe que não dá para ganhar todas em casa e empatar todas fora, você vai ter que compensar. Eu acho que faltou mais esse detalhe ali na reta final, mas como eu falei, né? Eu acho que foi uma escolha que algumas peças eu acho que ele tem. E sendo justo também com o Carpini, tá? Ele tá com muitos jogadores de fora, né? Não tem Fuentes, não tem o Crispim, o João Ricardo ainda está na transição, o Cardona e tal. Até nessa ideia de remanejar algumas peças que estão ali, ele tem uma certa dificuldade. Eu acho que o Crispim, se estivesse disponível hoje, entraria. O Fuentes poderia, em algum momento, ser titular em um desses jogos que o Fortaleza fez recentemente, né? Por exemplo, no jogo contra o CRB, poderia ser o titular. Então, eu acho que quando os jogadores se recuperarem, e o importante é não perder atleta, já que são 3 jogos seguidos nessa mesma formação, acredito que as trocas devem acontecer aí do jogo do meio de semana. Muito bem. Vamos para o campinho, mas antes, Márcio Souza, coloca aí o recado do Vini Júnior e da Bet Nacional. Nacional apresenta Ensinamentos do Vini Sênior. O tempo é como o rio, só flui pra frente, nunca volta. Cuide dele. Quem aposta precisa ter equilíbrio, por isso o Vini Sênior está aqui. Na Bet Nacional você consegue colocar limite de tempo para não exagerar. Jogue como sênior, com responsabilidade. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Muito bem, recado aí da Bet Nacional, nossa parceira do Vini Júnior aí para reforçar, né, o jogo equilibrado, o jogo responsável. Lembrando que a aposta é entretenimento, não é investimento. E reforçar também aqui o like da galera, tá? Quem tá acompanhando, deixa o like aí nesse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e não esquece de ativar as notificações, né? Semana começando, raio-x da Série A, da Série B, da Série C, enfim, para você não perder nada, ativa as notificações aqui do 45 minutos para você ser avisado a cada novo conteúdo. Vamos para o campinho, vamos colocar na tela aí os jogadores que entraram em campo pelo lado do Fortaleza, né? Aquele time tradicional, esquema tradicional aí dos últimos jogos do Carpini, né? A mudança foi o Miritello, mas vamos analisar o Vinícius, né? Que foi peça fundamental aí para esse empate lá no Paraná, Thiago Minhoca. Melhor em campo já? Já dá para botar estrelinha nele aí? Eu acho que tem uma disputa aí. Ele vai ganhar muito bem, eu acho que o Vinícius foi muito bem, principalmente nas bolas que foram alçadas na área, ele conseguiu espalmar bem todas elas. Eu acho que só uma outra jogada que foi recuada ali, uma reposição errada mais com os pés, mas fez boas defesas, foi bem importante. Está vivendo um bom momento, até porque o João Ricardo, que já está na transição, quando se recuperar, a tendência é ganhar essa titularidade, mas o Vinícius tem correspondido muito, embora em outros jogos, né, vez ou outra falhou, naquele jogo contra o Imperatriz, apesar do Fortaleza já estar com o placar confirmado, vai tomar um gol, um franguinho ali naquele jogo, mas tem correspondido bem, tá? O Breno não estava passando devido à segurança, e principalmente naquilo que o Vinícius, naquilo que o Breno não era tão bom, né, que era nessa bola alçada na área. O Vinícius está conseguindo corresponder, então para mim, ele é um dos cotados a ser o melhor da partida, tá? Mas tem uma galera boa aí disputando com ele. Vamos deixar o suspense aí pra galera. Vamos deixar no final você diz aí se vai ser o Vinícius ou não. Bom, trio de zaga, Brits, Cauã e Gasal. O trio de zaga eu acho que teve desempenho diferentes aí para cada um. O Brits, para mim, ele conseguiu fazer um bom jogo, tá? Ele conseguiu antecipar algumas jogadas interessantes, cortou bola ali também em momentos propícios, teve alguns cruzamentos perigosos e o Brits cortou no momento certo ali, que se passa, poderia ser uma chance até de gol mesmo do Operário. Então vai ganhar um bem, não é o verde mais forte, vai ganhar o verde mais brando aí, mas fez uma boa partida, tem mostrado muita regularidade o Brits, né? Assim, uma coisa que ele
já demonstrava também em outros momentos. E eu acho que até o fato daquele episódio da Copa do Nordeste, quando ele veio a público e tal, isso também fez o Brits ter um pouco mais de tranquilidade dentro de campo. Então vai um jogo bem pro Brits. Já o Gasal, eu vou pro amarelo, tá? O Gasal, ele cometeu falhas ao longo do jogo, da minha avaliação, mas teve outros momentos que ele conseguiu também tirar bolas importantes. Teve algumas bolas alçadas que o Gasal foi fundamental ali, o corte dele. Ele é muito bom no jogo aéreo. Só que eu acho que o problema do Gasal em alguns momentos é quando o Gasal ele tenta fazer algo que não é muito do perfil dele, que é essa bola longa. Então teve muita bola errada, lançamento errado do Gasal, e uma jogada específica lá que eu acho que ele cometeu uma falha bem feia, assim, né? Mas teve um corte que ele, no primeiro tempo, um chute ali que ele chegou no último instante, colocou para escanteio. Dos três, de fato, foi o desempenho mais abaixo, né? É o jogador que é o menos confiável, mas eu ainda acho que ele conseguiu fazer uma partida no mínimo regular. Momentos ruins, alguns momentos bem importantes para tirar a bola, fica nesse razoável. O Cauã, eu vou botar um verde bem forte, tá? Primeiro tempo do Cauã, absurdo. Tanto que hoje em dia, né, os jogos da Série B tem no YouTube, quem quiser acompanhar, foca no Cauã e a quantidade de vezes que ele ganhou. Ele perdeu, acho que 2 duelos, teve uma que ele foi tentar um bote mais alto, e aí perdeu um pouco o time da jogada, e um outro que ele acabou chegando um pouco atrasado e tal, mas se você olha todo o restante, assim, lançamento do Cauã, muito bom, os passos do Cauã, muito bom, duelo, travada de bola, tiraram várias bolas, assim, que foi aquele ponto que eu estava destacando, né? O Fortaleza teve muitos duelos no jogo, e o Cauã, por exemplo, foi um dos que mais ganhou duelos ao longo do jogo, muita disputa, então, para mim, ele é um grande cotado também para ser eleito o melhor do jogo. Ele e o Vinícius, para mim, foram peças bem importantes ao longo da partida. Muito bem, só para não passar batido, teve um lance que o árbitro até ficou na dúvida em marcar pênalti, né? Não foi nada, né? Foi um braço do Brits, ele estava de costa, bola bate ali, uma cabeçada no final do primeiro tempo, Thiago. Lembra desse lance? Esse lance nada, do né? Brits, o lance do Brits eu não acho que foi penalidade, porque o jogador tá com o braço para trás. Não, quer dizer, tá de costa para a jogada, né? Aconteceu um pênalti recentemente que o jogador também estava com o braço para trás. Aliás, ele estava se inclinando. Acho que foi até, não sei se foi no jogo do Vitória, não tô lembrado qual foi o jogo, que o jogador ainda meio que deixa o braço, né? Meio que ampliando um pouco o corpo. Eu não acho que foi o caso do Brits. O Brits faz um movimento natural e para mim não era lance para revisão. Depois teve no segundo tempo também uma reclamação, que foi até uma chegada do Mailton, que eu até diria que essa era mais passível para pênalti, tá? Uma do Mailton que eu achei mais perigosa. Mas a do primeiro tempo eu não achei. A bola bate no braço, sem dúvida, mas o Brits está de costa. E aí, queira ou não, você tem que imaginar o lance de maneira... Eu vi de maneira natural, aquele braço ali um pouco mais aberto, até porque o Brits não sabia que a bola ia ser cabeceada, né? Estava logo atrás dele. Muito bem. Vamos para as alas, né? Mailton e Maurício Mucuri. O Mailton eu não gostei hoje do jogo dele. É aquilo que eu costumo falar, né? Do Mailton. O Mailton é um jogador que, quando aparece fazendo gol, dando assistência, é um dos principais jogadores. Por isso que eu sempre faço a associação, como lembro um pouco, às vezes, o jogo do Pikachu. Que o Pikachu também era um pouco isso. O Pikachu, às vezes, nem jogava tão bem, mas estava lá, bola nele, decidindo o jogo. Nossa, vou dar um truão aqui. Mas fica o registro aí. Mas, de toda forma, o Mailton fez uma partida abaixo hoje, teve algumas jogadas, como ele costuma, às vezes, errar, tá? A grande questão é que, quando, às vezes, o Mailton acaba fazendo um gol ou participando de jogadas ofensivas, ele acaba sendo mais aliviado, né? Ali na análise dele. Tanto que, muitas vezes, eu fiz essa ponderação, ele jogou mal, mas foi decisivo. Hoje, eu só acho que ele realmente foi mais acanhado, não ajudou tanto, errou algumas jogadas de passe. Teve uma no primeiro tempo, uma jogada muito boa do Fortaleza, em que ele partiu, e aí todo mundo estava com uma opção de passe, o Mailton deu um passe totalmente errado ali, uma chance muito boa que o Fortaleza poderia ter aproveitado. Dito isso, vai ser o único jogador que eu vou avaliar de maneira negativa, tá? Vai ficar com o laranja, o Mailton não fez um bom jogo, mas é titular, é um dos principais jogadores do elenco, vai ficar com esse laranja. Já o Maurício Mucuri, o grande lateral esquerdo aí do Fortaleza dessa temporada, me chamou muita atenção a partida defensiva do Mucuri. Jogou bem mesmo, assim, tirou muita bola, conseguiu se livrar de muitos momentos complicados mesmo. Então, para mim, ele fez uma ótima partida defensiva. Seria até um verde mais forte, mas vai cair um pouquinho, porque eu acho que ofensivamente ele perdeu uma chance ali no primeiro tempo, que não deveria. Eu acho que foi no primeiro ou no segundo, né? Que até foi depois na sequência o Biritello perdeu. Mas vai ficar com esse bem, tá? Fez uma partida bem mais segura, acho que pela atuação dele.
Tem que ver como é que o Fortaleza vai lidar, né, com esses jogos aí do meio de semana, porque só tem esses dois laterais, né, esses dois alas, né, Mailton e o Mucuri. E aí, se jogarem os dois, já vai ter o jogo do Goiás no sábado. Não sei, é bem difícil aí pro Carpini tentar revezar sem ter opção. Aí pode ser o Rodriguinho, apesar de eu não gostar muito, mas é a única peça para substituir o Mucuri, visando um jogo mais importante, né, na próxima semana diante do Goiás. E o Mailton ainda tem ali o Paulinho, né, que pode quebrar um galho pelo lado direito. Bom, dupla de volantes, né? O Pierre e o Rian. Para mim, eles jogaram razoáveis os dois, tá? Pode já antecipar amarelo para os dois, porque eu acho que o Rian, por exemplo, ele teve em alguns momentos alguns erros, que ele poderia ter feito algo melhor em alguns momentos, mas em outros ele conseguiu recuperar e conseguiu tocar bem a bola. Teve um momento que ele foi muito caçado ao longo do jogo. Acho que às vezes o que falta o Rian muitas vezes é chegar mais ao ataque, aparecer mais como esse homem surpresa. Às vezes eu acho que ele fica muito distante do gol e essa às vezes é a compensação, porque como o Mucuri sobe muito, ele tem que segurar mais a posição. Então, se fosse um lateral esquerdo característico mais defensivo, o Rian poderia atacar mais ali, né, como um homem de meio, que eu acho que é esse funcionamento do Fortaleza que ainda fica meio desequilibrado, principalmente quando o Fortaleza pega a bola. O Pierre também teve um saldo de razoável, mas eu já acho que já fazendo uma partida mais uma qualidade melhor defensiva. Teve momentos que o Pierre conseguiu recuperar essa bola. O que eu acho que faltou para o Pierre no jogo hoje seria um passe longo com mais qualidade. Às vezes, e eu até entendo, é a característica dele, às vezes trabalhar na jogada de segurança. Mas ele foi um jogador que conseguiu administrar bem. Eu acho que só não fez uma boa partida, então acho que fez uma partida do razoável para boa. Mas vai ficar no razoável, eu acho que ele fez uma partida boa. O que mais me chamou a atenção no Pierre foi a partida dele mais defensiva. É um jogador que eu ainda tenho dúvidas, né? Como dupla, como eu te falei da outra vez aqui na análise do jogo do CRB. Eu ainda acho que essa dupla aí pode ter um outro diferencial, muito embora eu gosto muito dos dois jogadores, tanto o Pierre quanto o Rian. Estou falando mais como combinação de dupla, mas pode ser que com os jogos mais à frente os dois aí consigam se acertar melhor nessa jogada de construção. Muito bem. Pochettino. O Pochettino, ele cometeu algumas falhinhas, assim, em alguns momentos, mas muita entrega hoje ao longo do jogo, pegou muita bola, assim, difícil e arrancou, partiu. Deu um ótimo passe para o Meritelo ali, né? Que poderia ter sido o gol da vitória. Mas vai ganhar um bem. Eu acho que foi uma partida boa do Pochettino, mesmo que o Pochettino, às vezes, seja disperso, oscila muito. Mas hoje teve muita entrega. Eu critico muito o Pochettino, às vezes, nessa coisa de ser um jogador letárgico, um jogador que não está nem aí para o jogo. Mas hoje ele teve muita entrega, puxou muita jogada de contra-ataque, assim, difícil. Então vai ganhar um bem. Poderia até ser um jogador bem cotado, receber um verde mais forte. Mas só não vai ganhar por conta de alguns momentos da partida em que ele prendeu demais a bola, ou que ele acabou não dominando bem, né? Algumas jogadas que ele acabou deixando a bola escapar algumas vezes. Mas, assim, até já antecipando aqui, para mim foi o terceiro melhor da partida hoje. Foi o jogador que ficou mais próximo desse verde mais forte. A disputa mesmo vai ficar entre Cauã e Vinícius. Já Luiz Fernando fez um jogo médio, tá? Alguns momentos até ruim. Mas eu vou para o médio, pro Luiz Fernando, pelo seguinte motivo. O Luiz Fernando teve pelo menos 2 momentos ali de apoio defensivo que ele foi determinante. Teve uma tirada de bola perfeita do Luiz Fernando, que ele ajudou na reposição, e foi só na bola ali, um lance que, tipo, se ele erra, podia ser, eu acho que podia ser até pênalti, né? Que o jogador já estava dentro da área. E ele tirou muito bem essa jogada. Ele participou de uma outra jogada ofensiva, que foi interessante. Eu acho que o que prejudicou o Luiz Fernando na reta final ali, né? Quando o lance de ser trocado, foi ele ir para 9, porque teve uma jogada que foi do lado direito do Fortaleza, que eu acho que foi não estou lembrado quem foi, que pegou uma bola na direita, acho que foi o Vitinho. E aí, quando o Vitinho foi bater, o Luiz Fernando estava na frente, né? E aí bateu nele, aí quando foi tentar jogar a bola na área, a bola bateu em cima da defesa, então eu não gosto do Luiz Fernando como 9. Mas, dito isso, vai para o razoável, tá? Ajudou muito defensivamente, teve muita entrega, mas eu acho que poderia ter sido sacado antes. Eu teria colocado o Baia já em outro momento, o Paulo Baia em outro momento. Então, fica aí o razoável para o Luiz Fernando, mas muita entrega dentro de campo. Meritelo. Ele perdeu um gol impedido ali, né? Que ainda bem que foi impedido. Para a sorte dele tá impedido, mas não deixa de puxar a orelha dele, né? Mas ele perdeu uma grande chance, talvez a melhor chance do jogo, do lado do Fortaleza. O que é que eu gostei do Meritelo? O Meritelo,
quando a bola chega no ataque, ele é de fato um 9 que sabe proteger. Teve muita jogada que aconteceu porque o Meritelo estava conseguindo segurar essa bola e fazer a parede para os companheiros. Então ele funcionou muito bem nisso. Isso é o lado positivo do Meritelo. Mas, claro, é um jogador que se cobra mais para aproveitar as chances. Para a sorte dele, o lance lá estava impedido, mas obviamente isso ia pesar contra. Como estava impedido, eu vou aliviar um pouco, vai pesar mais ali aquela chance perdida, que aí, claro, pode ter sido gramado e tudo mais, mas eu achei bom o jogo do Meritelo, mas não a ponto de também chamar atenção. Vai dar qual a nota do Luiz Fernando. Vai ganhar aí um quadradinho amarelo. Acho que é um jogador que eu vejo com mais interesse, assim, para alguns momentos de jogo. Mas eu teria colocado o Lucas Emanuel na hora quando ele pensou no Vitinho, talvez imaginando a velocidade, né? Para tentar atacar ali os espaços, para utilizar o Luiz Fernando, muito embora o Luiz Fernando não sabe fazer essa função do 9. Eu acho que seria mais interessante até o Fortaleza jogar como dupla de ataque do que propriamente o Pochettino mesmo jogando centralizado com uma dupla de ataque quando o Meritelo não puder jogar. Muito bem, jogadores do banco, né, entraram ali juntos, Lucas Sacha, Rodrigo e Vitinho. Rodrigo Santos e Vitinho. Bahia e Lucas Emanuel já pode antecipar aí, tá, Márcio? Já pode colocar quadradinho branco, já entrar ali nos acréscimos, não vai ter avaliação para nenhum dos dois. Só acho que o Carpini poderia ter colocado antes. Mas dos jogadores que vieram do banco, o Sacha, para mim, foi o que cometeu o erro mais grave, mas teve algumas jogadas que ele recuperou bem. Vai ficar com razoável, tá? Mas poderia muito pesar contra o Sacha aqui uma nota mais negativa, né? O branco vai para o Lucas Emanuel, tá? O Vitinho não. O Vitinho vai ter avaliação. Mas o Sacha cometeu um erro bem grave ali. Volto a falar, tá? O Gasal soltou a bola para ele, poderia ter feito melhor? Poderia. Mas eu acho que o Sacha teve... a bola não foi soltada na fogueira. O Sacha, por ter demorado, é que causou essa jogada que poderia ter custado esse um ponto fora de casa. Mas fica esse puxão. É o amarelo tendendo para o laranja, tá? O Sacha. Mas, no geral, eu acho que ele recuperou boas bolas, conseguiu prender alguns momentos. O Rodrigo também foi um jogador que vai ficar nesse amarelo, mais amarelo mesmo, né? Que lembra aí os outros jogadores, o Pierre, o Rian, vai ficar ali com razoável. Porque eu acho que ele conseguiu tirar muitas bolas. É um amarelo, até falando em alguns bons momentos. Mas aí é muito da característica, né? Que o jogo pedia. Mas ele, pelo menos, ele conseguiu manter o bom sistema defensivo, no geral, do Fortaleza. No geral, acho que ele teve umas bolas de escanteio ali, que foi sempre sobrando, e o Rodrigo tirando. Então, ele foi bem importante ali para afastar algumas bolas da área. E o Vitinho, eu acho que foi talvez o melhor que entrou dentro de campo, mas algumas jogadas ali eu acho que ele poderia ter aproveitado melhor. Vai ficar com razoável também, mas é um razoável tal qual do Rodrigo. É um razoável ali com uma certa, deu uma qualidade ofensiva. Eu esperava um pouco mais, né? Eu acho que Vitinho, o Wellington, esses jogadores que jogam pelo lado direito, por esse motivo o Pochettino não sai do time, vão ter que mostrar mais qualidade, tá? Vão ter que mostrar mais empenho. Eu acho que o Vitinho é o que tem mais qualidade para isso, mas não é um jogador de muita disposição, é um jogador que às vezes oscila muito, mas pro contexto do jogo eu entendi a escolha do Carpini. E terminando com o Carpini, eu acho que o Carpini vai ficar bom. Eu acho que o Fortaleza fez boa parte do jogo, um jogo bom para se defender. O ponto que eu acho que eu não gostei do Carpini foi, de fato, não ter arriscado um pouco mais, mas vejo como um cenário bom. Acho que pode ser que vai criando uma estabilidade. Agora vão ser 2 jogos fora de casa e com um jogo com muita pressão, né? Um jogo contra o Sport no meio de semana pela Copa do Nordeste. Muito embora, pelo que você trouxe, Fábio, né, que foi da fala do Carpini, nessa ideia de um elenco não tem tantas peças assim, eu acho que ele chegou a falar isso mais olhando para o jogo da Copa do Nordeste. Então, imaginando que, olha, não tenho muita peça aqui, não tem reposição nesse momento para os alas, eu não tenho as mesmas peças, que é aquela coisa, já está meio que jogando uma carta, por exemplo, se eu for eliminado na quarta-feira, e eu acho que o programa da Nação Fortaleza está muito atrelado à perda do Clássico e o empate contra o América de Natal do que esse confronto contra o Sport. Eu hoje, internamente lá no Fortaleza, eu falaria para o Carpini, e eu também, se fosse o Carpini, faria isso, o jogo é contra o Goiás. O jogo é contra o Goiás. Se não, porque é R$500 mil que vai ganhar na Copa do Nordeste. O jogo daqui a 2 semanas, daqui a, 18 dias, né, mais ou menos, que é contra o CRB, que é valendo R$3 milhões na Copa do Brasil, você podendo chegar no oitavas da Copa do Brasil, vale muito mais. Então, nessa hierarquia das competições, a Copa do Nordeste não força os jogadores principais, ou se puder,
um ou dois ou três, quem tiver nas melhores condições. E aí, se der para ganhar, ganha. Se não der, o fracasso está atrelado no Clássico Rei e atrelado no América de Natal. Porque o Fortaleza simplesmente não pode olhar para uma Série B muito disputada que está, vai pegar um Goiás muito pressionado, por mais que venha de 3 derrotas, é um Goiás, né, que tem um elenco que eu considero muito qualificado, para mim são os 2 melhores elencos da Série B, então o Fortaleza tem que ter tanque cheio no sábado diante do Goiás, não pode pensar em outro cenário não. Então, de toda forma, dito isso, a equipe do Fortaleza e o trabalho do Carpinho, eu acho que foi um bom jogo no geral, só na reta final ali que acabou, mas o time conseguiu, tirando a jogada ali que o jogador do Operário perdeu, de fato, né, acho que fez um resultado positivo. E para definir o melhor da partida, eu vou ficar com o Cauã, tá? Eu sei que o Vinícius teve momentos importantes, 2 defesas ali que foram bem difíceis, mas o Cauã, para mim, conseguiu, no primeiro tempo, assim, que foi o que eu achei melhor, porque o Vinícius apareceu para meio que garantir o resultado ali na reta final, que talvez tenha sido até mais importante. Mas eu estou olhando mais para o jogo completo e eu acho que até pela característica de jogo do Cauã. Das jogadas que o Fortaleza foi criando, partindo dele e também das inúmeras vezes que ele cortou bola. Então, o Cauã, para mim, foi o jogador que mais me chamou a atenção positivamente ao longo do jogo. Muito bem, então estrelinha aí de melhor em campo para o Cauã, menção também para o Vinícius e também para o Pochettino, né? O Minhoca também falou aqui durante o vídeo. Então é isso, né? Passada a régua sobre... Ia perguntar a você sobre o jogo do Sport, mas você já respondeu, né? Para você, joga só quem tiver inteiro, quem não tiver, é melhor guardar para o jogo do final de semana, né? Mesmo que a eliminação aconteça, é isso, né? Eu acho que é porque é aquela coisa, o Fortaleza colocou o time principal contra o América e não ganhou, né? Então eu acho que dá para montar uma boa equipe. Se o João Ricardo já estiver disponível, você pode colocar o João Ricardo. Do lado direito você tem um Paulinho, o Mailton é melhor. Mas se o Mailton tiver condições que não vá comprometer o jogo do sábado, aí eu seguraria o Mailton, até porque não tem lateral, quer dizer, tem um Paulinho, né? Na defesa, pode ser que ele vá... A grande questão é que você pode jogar o Ronald como um zagueiro, ele já fez isso em outros jogos, e aí tendo o Luan juntamente com um dos zagueiros que quem tiver melhor, o Cauã pode continuar, né? Um zagueiro que tem jogado bem. Na esquerda, aí pode adaptar o Rodriguinho, os volantes, ele tem o Rosseto, ele tem Rodrigo, ele tem Sacha, tem opções ali, eu acho que tem muitas opções até, né, para jogar ali como volante o Fortaleza. Aí como meia, você pode colocar o Priol. E no ataque você tem ali outras peças, né? O Lucas Emanuel, você tem o Baia, você tem o Wellington, ou seja, o elenco do Fortaleza não é ruim. A grande questão é que o time mais azeitado, digamos assim, ou mais próximo do ideal do Fortaleza é o que está jogando agora, que é o time que está conseguindo a melhor sequência dessa temporada. Agora vamos ver como é que ele vai montar essa equipe, né? Mas peças tem. Agora resta saber como é que ele vai montar. Muito bem. Lembrando aqui que tem o raio-x da Série B, tá? O Náutico joga nessa segunda contra o Atlético, né? Então o raio-x da Série B deve sair na terça-feira, tá? A Série B é bem equilibrada, né, Thiago Minhoca? A distância, por exemplo, do Fortaleza, que é o segundo, tem 11 pontos, para o Novo Horizontino, que é o 12º, é de 3 pontos, né? 2 rodadas ruins já deixa quem tá em cima lá embaixo, 2 times que estão na parte de baixo ganham 2 jogos seguidos, já vão lá para cima. Então ainda... Não, para mim, se o Náutico joga na segunda-feira, né? Nesse jogo aí que fecha a rodada contra o Atlético, se o Náutico pontuar, o 17º vai ter 7 pontos e o segundo colocado, que é o Fortaleza, 11, né? Vamos pegar o Vila Nova, que é o primeiro, 12, 5 pontos separando 17 equipes, pô. 17 equipes. Eu acho que é um fato que nunca aconteceu na Série B, assim. Então, tá muito equilibrado. Quem consegue pegar no terceiro lugar, né? Vai ser 3 pontos só, né? 3 pontos primeiro de diferença. da zona Exatamente. E o primeiro nos playoffs. Aí você imagina, se o Operário ganha hoje, passaria o Fortaleza. O jogo que teve no Castelão, entre Ceará e Vila Nova, né? Poderia ter para qualquer lado, né? O Ceará chegou a abrir 3-1, Vila Nova foi lá e empatou. Então, assim, é uma Série B muito em aberto, né? O Goiás estava bem demais, 3 derrotas seguidas. Então, o Cuiabá que estava mal, já está se recuperando. A Ponte Preta, 2 vitórias seguidas. Então, assim, quem estava lá embaixo já começou a se recuperar, quem estava lá em cima estava tranquilo. Então, assim, para o Fortaleza especificamente, que vem numa boa sequência, né, de resultados, é tentar pontuar sempre. E esse jogo do Goiás, no próximo sábado, eu vejo um jogo difícil, mas é isso. É não perder esse confronto, né? Pelo menos pontuar, mas o ideal mesmo, que é o melhor dos resultados, seria a vitória.
Muito bem, então é isso, né? Trégua para o Carpini aí com os últimos resultados, mas semana decisiva de Copa do Nordeste e um Goiás desesperado, né? Então, ser eliminado na Copa do Nordeste no ganho do Goiás, volta o Fora E Carpini com a aí mesma, volta. até mais forte do que estava antes, né? Então, é bom ele não se acomodar muito não, porque me parece que é só momentâneo aí essa trégua, né, dos torcedores. Vi nos comentários pós-jogo aí em rede social, a galera tá abaixou o tom, né? As críticas estão bem menores do que há uma semana, 2 semanas atrás, mas essa semana vai ser fundamental aí para o Fortaleza, com 2 jogos em casa, pelo menos isso, né? Não vai ter viagem, vai voltar agora de Ponta Grossa e joga 2 partidas no Castelão, mais 2 jogos importantes aí para a temporada. É isso, Thiago Melca. Mais alguma coisa? Podemos ir? Podemos ir, podemos descansar. Boa noite a todos. Então é isso. Valeu, ótima semana para todo mundo e lembra, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você ser avisado aí quando o raio-x da Série B ficar disponível e, claro, outros conteúdos aqui do nosso canal. Valeu, Minhoca, valeu, Márcio Souza, valeu para quem esteve aqui conosco. Deixa um comentário também, tá? Ajuda a engajar o canal, dá essa força pra gente. 45 minutos, você sabe, trata o futebol da nossa região da maneira que ele merece. Tamo junto, até a próxima.